galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje com dicas de partidas para essa quarta-feira. Pois é, jogos de quarta e temos ainda mais uma semifinal da Champions League. Vamos para ela então. Tá aqui Real Madrid e Bayern, né, galera? É o jogo de volta das semifinais. O Real conseguiu arrancar um empate fora de casa, né? Foi 2-2 o primeiro jogo e agora decide na Espanha o confronto jogando em casa, né? É difícil ganhar do Real em casa, é o grande favorito para vencer. Então, vamos dar uma olhada aqui, você vê que tá 1,90 as odds para a vitória do Real Madrid, ou seja, não é tão seguro assim. Nós vamos dar uma olhada como que tá o Draw No Bet, o Draw No Bet aí que tem a defesa do empate, né, gente? Olha só. Estão abaixando aqui, Draw No Bet 1,44 para o Real Madrid, muito bom, né? Então vamos nesse empate anula aposta, o Draw No Bet, que é diferente do resultado normal, como se o Real Madrid ganhar, a gente ganha a aposta, do mesmo jeito que o resultado normal, tá bom? Só que se tiver empate, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não vai perder a aposta, tá? A gente só perde se o Bayern vencer. Então, primeira dica fica esse Real Madrid, Draw No Bet. E a outra dica, vamos ver para os dois times marcarem gols. Vamos ver como que tá? Olha aqui, 1,53 boa também. Olha só, são dois times com excelentes ataques, né? A gente tá vendo muitos gols aí nas últimas partidas, então pelo menos um gol de cada um a gente acredita, né? Porque se o Real Madrid marcar primeiro ou se o Bayern marcar primeiro, como o primeiro jogo foi empate, o outro time vai para cima, então grande chance de pelo menos um gol de cada lado, tá bom? Então, boas odds aqui, 1,53 para esse ambos marcam. Também fica aí, então, como a segunda dica, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada já, então, em outras partidas. A gente tem a Liga da Conferência, vamos dar uma olhada aqui. A Liga da Conferência, a gente tem esse jogo aqui, ó, Clube Brugge contra Fiorentina, foi 3-2 o primeiro jogo, também é o jogo de volta aí das semifinais dessa Liga da Conferência, tá? Foi 3-2 para a Fiorentina em casa, um jogo mais apertado do que esperavam, tá bom? Você vê as odds aqui, o jogo totalmente em aberto, 2,45, 2,75, tá bom? O Brugge joga em casa, né? E agora tem que partir para cima, precisa da vitória aí pelo menos por um gol aí para empatar a situação. A Fiorentina tem jogadores muito rápidos no meio de campo e no ataque, com certeza vai jogar no contra-ataque, né? Vai querer se defender e jogar no contra-ataque contra o Brugge. A expectativa é de um jogo aberto com muitos gols, foi 3-2, teve 5 gols o primeiro jogo, por isso a gente vai no mercado de gols. Vamos dar uma olhada aqui, ó, acima de 2 gols. Olha aqui, já está pagando 1,45, gente, acima de 2 gols, é bem provável. Lembrando, a gente só perde se for 0-0 ou 1-0, tá bom? Se tiver 2 gols, a gente já não perde, o dinheiro é devolvido, mas 3 gols para frente a gente ganha. Lembrando que teve 5 gols o jogo anterior, tá bom? Muito boa essa dica aí, acima de 2 gols nessa partida, gente. Vamos depois, então, agora para a América do Sul, vamos dar uma olhada na Libertadores, como que tá? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Temos esse primeiro jogo aqui, que é o Talleres de Córdoba, né, da Argentina, contra o Barcelona do Equador, tá bom? Você vê que tá favorito aí o Talleres 1,61, não é um super favoritismo, mas é um bom favoritismo, né? O Talleres de Córdoba é o líder do grupo com 7 pontos, e o Barcelona tem apenas 2 pontos, né, 2 empates, está no terceiro lugar do grupo. No último jogo, o time do Equador perdeu para o São Paulo, né? Vocês viram aí, lembram? O São Paulo, que é o segundo colocado desse grupo, ganhou lá no Equador e ficou numa situação complicada aí nesse grupo, então, o Barcelona, tá? Vindo agora nesse jogo fora de casa, precisa vencer para manter aí acesas suas chances aí de classificação. Portanto, a gente acredita que o Barcelona vai vir de forma ofensiva, né? Eles não têm muita opção. E o Talleres, jogando em casa, tende também a jogar o jogo, não se retrancar. Então a gente também acredita que deve ter um bom número de gols nessa partida. Vamos dar uma olhada? Como na América do Sul o número de gols é menor, a linha é melhor, até é menorzinha. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
ou acima de 2... Eu tô olhando errado aqui, peraí. Acima de 2 gols. Sei que tá 1,550, nós vamos no acima de 1,75, tá, gente? Que é um pouco mais seguro. É esse aqui, ó, entre o 1,5 e o 2 é 1,75. Ou seja, metade do valor que você colocar vale como 1,5 e metade vale 2, tá bom? Então a gente precisa de 3 gols para ganhar a aposta completa, mas se tiver 2 gols, a gente já ganha metade da aposta, tá bom? Então essa vai ser a dica, acima de 1,75 gols, tá? Quem quiser pegar odds maiores, vai aqui no acima de 2 gols. Fica como a segunda dica, mas é a mesma coisa quase, só é realmente um pouco mais arriscado, porque precisa fazer 3 gols para ganhar, tá bom? 2 gols, o dinheiro é todo devolvido, você não ganha nem metade como na outra opção. Mas fica aqui então acima de 2 gols como a segunda opção. Ó, no primeiro turno aqui, no outro jogo entre esses dois times, o jogo acabou 2-2, tá bom? Teve 4 gols, foi 2-2, só para vocês entenderem aí da onde que tá vindo aí essa dica. Olha, vamos dar uma olhada na Copa Sul-Americana agora. Temos o Raio Zuliano, Deportivo Raio Zuliano, tá? Que é do Paraguai, contra o Atlético Paranaense, gente. O Furacão do Brasil, que tá numa ótima fase. O Raio Zuliano, olha só, não tem nenhuma vitória aqui, ó. 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates, tá bom? O Atlético Paranaense está indo muito bem, é o time mais forte desse grupo e tem 100% de aproveitamento. 3 partidas, 3 vitórias, 9 pontos. O Raio Zuliano é o contrário, é o pior. Perdeu os 3 jogos, tem 0 pontos, tá bom? Já levou 12 gols. E sabe quantos gols que eles fizeram? Nenhum. 0 gols em 3 jogos e tomou 12. Então, o que a gente acha que vai acontecer aqui? Vamos ter que ir na vitória do Atlético Paranaense, né? Olha só, 1,36 Atlético Paranaense. Se fosse no Draw No Bet não ia valer a pena, muito baixo. Vamos acreditar que o Atlético Paranaense vai ganhar sim fora de casa, tá bom? Vamos mostrar também uma outra opção que é um pouquinho mais segura, que é o menos 0,25 aqui para o Atlético Paranaense. Olha só. É esse aqui, ó. 0,0 menos meio, tá bom? Ele fica como menos 0,25. Metade da aposta volta se houver empate. Então aqui, se houver empate, metade volta, tá? Lá na outra opção só da vitória, a gente perderia se houver empate. Então essa é uma opção parecida, mas um pouquinho mais conservadora, tendo a segurança de voltar metade aí, né? Você só perder metade caso dê esse empate, tá bom? Mas eu acredito na primeira dica, na vitória do Atlético Paranaense, tá bom? No primeiro jogo, que foi no Paraná, o Atlético ganhou do Raio Zuliano, sabe de quanto? 6-0. Foi 6-0 no primeiro jogo. Então eu acredito nessa vitória do Atlético Paranaense fora de casa, tá? Não tenho medo não. Vamos então já direto para a Série B. Vamos lá, Série B. Temos aqui o América Mineiro e o Vila Nova, tá bom? América Mineiro e Vila Nova. O primeiro jogo dessa quarta rodada da Série B, o América Mineiro é um dos times mais fortes aí da Série B, né? Junto com o Santos. Está entre os favoritos para subir de volta para a primeira divisão. Ainda não perdeu nessa competição, tá? E é o seu segundo jogo em casa como mandante. Então o América Mineiro ainda não perdeu e a gente acredita então no América, mas vamos dar algumas dicas com um pouquinho de defesa, tá bom? Qual que é a situação do Vila Nova? O Vila Nova, como mandante, quando joga em casa, é um time difícil, mas quando joga como visitante, eles têm muita dificuldade, tá? O time está em 2 vitórias e 1 derrota. As 2 vitórias foi jogando em casa e a derrota foi como visitante para o Sport, tá bom? O time, se você for olhar no papel, o time do Vila Nova é inferior ao time do América, tá bom? Então, como o América joga em casa e tem o melhor time, eu vou dar a primeira dica, vitória do América seca aqui, 1,61, tá bom? 1,61, vitória do América. E aí, vamos fazer a mesma coisa que a gente falou na aposta anterior. Se você quiser uma defesa, se tiver com medo, vamos dar uma olhada aqui, na menos 0,25 para o América, que caso haja empate, devolve uma parte da aposta. Menos 0,25 está aqui, ó, 1,42, né? 1,425 é o menos 0,25, tá aqui. Essa fica como uma segunda opção, lembrando, se houver empate,
vai ser devolvido metade da sua aposta aqui nessa opção, tá bom? Então fica essas duas dicas. E daí vamos pro tênis, vamos pro tênis. Tá tendo aí o Masters 1000 de Roma, ATP de Roma, e a gente vai para essa partida aqui, ó, Jan-Lennard Struff contra Pedro Catin, tá bom? O Struff é alemão, Pedro Catin argentino. Então, o Struff é o número 41 do mundo. A gente deu uma dica do jogo dele semana passada e acertamos contra o Alcaraz, né? A gente deu um handicap pro Struff e ganhamos. Nessa partida ele enfrenta então o argentino, que é o número 99 do mundo, por isso o favoritismo muito alto. Você vê aqui, ó, 1.16 para o Struff, não dá nem para apostar quase, né? Só se você puser uma combinada muito grande, muito baixas as odds, tá bom? O Catin venceu 2 jogos, ele venceu 2 partidas contra bons jogadores na semana anterior em Madrid, né? Que foi contra o Ofner e contra o Tiafoe. Tá? Ele perdeu para o Nadal na terceira rodada num jogo de 3 sets, ou seja, o Catin tá vindo bem, né? Só que antes também de Madrid, ele vinha muito mal, né? Ele estava vindo de uma fase ruim, 15 derrotas seguidas. Agora em Madrid ele foi bem, ou seja, está numa crescente. Já o Struff fez uma ótima campanha, perdeu para o Alcaraz na terceira rodada, nessa partida que a gente ganhou de 3 sets, tá bom? O Struff é um jogador mais agressivo, tem mais potência nos golpes, saca melhor e é muito favorito. Como as odds estão muito baixas, a dica dos nossos especialistas vai ser para a gente ir no 2-0. Então, mesmo o Pedro Catin estando vindo de uma boa fase, vamos ver quanto está pagando aqui o 2-0. Olha aqui, ó. 2-0 para o Struff, olha, 1,61, boas odds. Então, nesse caso, o Catin não pode ganhar nenhum set, tá bom? Tem que ser 2-0 para o Struff, fica sendo essa a dica do tênis de hoje. E aí eu vou para a última dica que ainda não abriu em nenhum site de apostas. Pois é, a gente faz essa gravação antecipada aí, né, cerca de um dia antes dos jogos, e ainda não abriu essa dica, que é do futebol feminino dos Estados Unidos. Pois é a NWSL. A gente vai pegar o jogo do Reign contra o Kansas City, tá bom? A gente pegou um jogo do Reign contra o San Diego semana passada e erramos, o Reign era o último colocado e conseguiu ganhar do San Diego, e agora nós vamos tentar novamente aqui contra o Reign, tá bom? Dessa vez é Reign contra Kansas City, e o Kansas City é o time das brasileiras, a Debinha e a Bia Zanerato, tá bom? São 2 jogadoras importantes da seleção brasileira, da nossa seleção. O Kansas City é um dos times mais fortes da liga, está em segundo colocado no campeonato, tá bom? Então, o segundo time da tabela contra o Reign, que é o 11º, tá bom? Que veio dessa vitória aí, que foi a única vitória em cima do San Diego Wave. O Kansas City é um time melhor e vem jogando muito bem, tá bom? Os especialistas enxergam como favoritos. Então, as odds devem abrir boas aí para o Kansas City Reign como favoritos, fica sendo a dica. Se as odds abrirem muito altas e tiver um pouco de risco, você pode ir também no draw no bet, no empate anula a aposta. Então fica a primeira dica, vitória do Kansas City. A segunda dica, draw no bet Kansas City, que caso haja empate, devolve-se o dinheiro pra gente, tá bom? Quem quiser, então, ser mais conservador, vai nesse draw no bet. Só lembrando, isso a gente falou da outra vez quando a gente errou também, né? Os jogos dessa liga, da NWSL, são muito equilibrados, tá? Não tem assim, o time que está em último é muito pior do que o que está em segundo. Eles são mais equilibrados, é uma liga muito equilibrada. É uma das principais ligas do mundo e ótimas jogadoras em vários times. Por isso, o draw no bet é uma defesa aí bem razoável, dependendo das odds, tá bom, pessoal? Com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando que tem o nosso canal no YouTube, tá tendo lançamento todo dia de vídeos novos lá de outros programas do canal. Segue a gente, deixe seus comentários, e também o nosso canal do Instagram, onde a gente coloca posts e stories para vocês conhecerem mais das programações e das minhas dicas também. Então amanhã eu volto com mais BetBox Tips. Até lá!